Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Olá, bom dia. O Meio-Dia Paraná está no ar para todo o estado, direto de Cascavel, região de cobertura de Palotina, onde o silo de uma cooperativa explodiu. Até agora estão confirmadas 8 mortes e várias pessoas feridas. Você vê imagens aéreas da unidade central de recebimento de grãos da Cevale, uma das maiores cooperativas da América Latina. 4 barracões foram destruídos pela sequência de explosões que aconteceram perto das 5 horas da tarde desta quarta-feira. As equipes da RPC estão mobilizadas desde ontem acompanhando o trabalho de resgate das vítimas. O Meio-Dia Paraná traz agora a cobertura completa dessa tragédia. Vamos mostrar o estado de saúde dos feridos, o que dizem as autoridades, a investigação da polícia e explicar como acontece uma explosão desse porte. Uma das nossas missões aqui na RPC é estar perto da notícia e levar a você, em casa ou no trabalho, informação de qualidade e bem apurada. E nós vamos começar indo direto a Palotina, onde está o repórter Diego Canci. Chegou lá ainda de madrugada. Diego, bom dia para você. Como estão os trabalhos de busca? Afinal de contas, ainda temos vítima que está desaparecida. É isso mesmo, né? É isso, Raquel. Um bom dia para você, bom dia a todos. O trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros e das equipes de socorro não pararam em nenhum momento, desde o início da noite de ontem, o fim da tarde, quando houve a sequência de explosões. Nesse momento, uma pessoa segue desaparecida e é nisso que está concentrado o trabalho de buscas. Na parte dos silos, a gente está bem aqui na lateral da cooperativa. Vocês veem agora ali que tem algumas pessoas andando até com coletes, estão identificadas. Há um monte ali de algum material que foi colocado durante a manhã. Quando a gente chegou de madrugada não havia esse material ali, porque fica bem em frente a uma parte que a gente consegue ver um pouco, ter uma noção de como foi essa explosão, dos estragos causados por essa série de explosões. Em relação a essas buscas, então elas começaram ontem, continuaram várias equipes do Corpo de Bombeiros, inclusive uma equipe especializada veio de Curitiba de avião durante a noite. 14 bombeiros vieram de Curitiba e outros 35 aqui da região oeste trabalharam em todo esse resgate. Cães farejadores ajudaram e ainda ajudam nessas buscas. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está concentrando o trabalho numa parte ali onde houve o esparramento, onde uma carga grande de grãos foi esparramada, porque acredita-se que a vítima que está sendo procurada, essa pessoa que está desaparecida, ela esteja por ali. Há bastante dificuldade para conseguir chegar, porque os túneis onde esses trabalhadores estavam são subterrâneos, uma profundidade grande, são túneis bem largos, cerca de 200 metros de comprimento também. Por isso, há bastante dificuldade. A gente acompanhou o trabalho ontem e hoje de manhã, cheguei aqui por volta das 4h30 da manhã, havia ainda uma movimentação um pouco menor do que durante a madrugada, que a nossa equipe acompanhou, mas o trabalho muito intenso que até agora não parou. A gente preparou uma reportagem para mostrar como está sendo esse trabalho de buscas. Até o momento, há a confirmação de 8 mortes por parte da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros confirmou, portanto, 7 pessoas morreram na hora e uma morreu depois de ser levada ao hospital. Acompanhe a reportagem. De longe, dava para ver a fumaça. A primeira explosão ocorreu por volta das 4h50 da tarde em um dos secadores da unidade. O fogo se propagou e outros 3 secadores explodiram na sequência. Morreu gente ali, hein, cara? Esse caminhoneiro estava carregando ração dentro da unidade quando a explosão aconteceu. A gente carrega ração todos os dias. Escutemos um estouro, todo mundo correu para ver o que era o estouro. De repente o segundo estouro, né? Aí é onde foi que já voou
pedaços de coisas para cima, terra, poeira, daí foi onde que todo mundo saiu correndo. E nesse momento já escutava muitos gritos, né? Gritos de pessoas pedindo socorro, ajuda, né? Triste, muito triste, nunca tinha visto nada parecido. As buscas pelas vítimas mobilizaram 35 bombeiros. Equipes de outras cidades do estado também se deslocaram para o atendimento em Palotina. Defesa Civil, SAMU e trabalhadores da própria cooperativa ajudaram nas buscas. Cães farejadores e máquinas leves também foram usadas. Nós estamos com 7 frentes de trabalho nesse momento. Conseguimos identificar sons, gritos vindos do interior do túnel, tá? Então isso realmente nos apressa ainda mais no serviço. Familiares de trabalhadores desaparecidos passaram a noite à espera de notícias. Esse homem, que veio do Haiti, esperava por notícias de 8 conhecidos. Lá no mesmo cidade, lá no Haiti. Complicado para nós. Difícil. Os trabalhadores faziam um serviço no subsolo, em um túnel de um dos secadores de grãos, que tem cerca de 200 metros de comprimento. Depois da explosão, os destroços da estrutura, grãos e terra caíram sobre eles, dificultando o resgate. Por cima dessa estrutura que colapsou, além da parte de concreto, terra, enfim, nós temos toda a estrutura metálica dos barracões. Então nós estamos trabalhando para garantir uma segurança dessa área, conseguir diminuir o risco de trabalho de desabamento nessa área, para que a gente consiga fazer nessa área principal a procura por essas vítimas. Por volta da 1h da madrugada, o primeiro trabalhador foi resgatado com vida. Ele estava em estado grave, com muitas queimaduras pelo corpo. Na madrugada, foram 12 trabalhadores resgatados e levados para hospitais de Palotina e também de outras cidades da região, como Cascavel e Terra Roxa. Um deles foi levado de avião para Curitiba. Algumas vítimas estavam com 50% do corpo queimado. Agora são 10 horas da manhã e o trabalho do Corpo de Bombeiros ainda não parou, nem durante a madrugada. Já são mais de 15 horas de buscas por aqui, porque nesse momento ainda há uma pessoa desaparecida. No início da manhã, mais uma morte foi confirmada. Era um trabalhador que estava internado em um hospital de Cascavel. A cooperativa agrícola Cevale é uma das maiores do país e da América Latina. A unidade onde ocorreram as explosões recebe grãos de milho de agricultores da região. O produto fica em secadores para não estragar. Hoje de manhã, a Polícia Civil começou a investigar a tragédia. A gente perguntou para a polícia e também para o Corpo de Bombeiros a quantidade, se eles tinham essa informação de quantas toneladas de grãos estavam ali, foram esparramadas, porque isso dificulta realmente muito o trabalho de resgate. Mas não há, até o momento, esse levantamento. As equipes se concentram realmente em tentar buscar essa pessoa que segue desaparecida. Durante a manhã, a gente conseguiu registrar várias imagens, inclusive nesse ponto aqui, alguns cães farejadores, a gente conseguiu mostrar, ver essa imagem desses cães ajudando nesse trabalho. Houve inclusive a troca da equipe de cães. Uma equipe com o auxílio de cães de Cianorte estava por aqui durante a madrugada e pela manhã chegou outra equipe de Curitiba. Então realmente um trabalho bastante intenso de buscas. Nesse momento as buscas ainda não encerraram. Uma pessoa segue desaparecida. Raquel? Pois é, Diego, e a gente percebe aí que já chove na cidade, o que também acaba atrapalhando todo o trabalho das equipes que estão aí, né? Tanto quem está cobrindo o assunto, como também as equipes de busca, né? Uma busca que é incansável por essa que seria a última vítima dessa tragédia. A qualquer momento, o Diego volta com mais novidades, com atualizações sobre o acidente. Obrigada, Diego. Os 11 feridos nas explosões foram encaminhados para hospitais da região. E a repórter Vanessa Navarro, então, está também em Palotina, mais um hospital da cidade, e vai trazer para a gente sobre as informações das vítimas que estão internadas em Palotina, né, Vanessa? Conta qual é o estado, então, de saúde, né, desse momento, dessas vítimas que estão em Palotina. Boa tarde para você. Boa tarde, Raquel, para você, para todos que nos acompanham. Olha, aqui no Hospital Municipal de Palotina, o pessoal
uma super operação às pressas ontem para receber vários feridos que foram encaminhados para cá. No momento, só há 2, mas ontem chegaram vários pacientes para cá, depois eles acabaram sendo encaminhados também para outras unidades, né, os mais graves para hospitais, alguns para outros hospitais, alguns casos mais leves para unidades particulares, unidades básicas aqui da cidade. E agora há pouco o pessoal aqui do hospital falava, né, da quantidade de voluntários que surpreendeu e que vieram aí também de várias cidades da região, pessoal da equipe médica, de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todo mundo empenhado veio aqui voluntariamente para ajudar de alguma forma, vieram trazendo também ambulâncias, macas para ajudar nesse trabalho que foi excepcional, né, que isso pegou o pessoal de surpresa. Vamos falar então dos 2 pacientes que estão neste momento aqui no Hospital Municipal de Palotina. Um deles, infelizmente, é um caso bastante grave, é um homem de 52 anos que está internado na UTI aqui do hospital, entubado. Ele teve cerca de 20% do corpo queimado, mas, segundo o hospital, foram queimaduras muito graves. Por isso, é um caso que inspira muitos cuidados. A equipe está analisando, inclusive, se ele vai ser transferido ainda para alguma outra unidade de referência para queimados. O outro caso é de um homem de 35 anos. Esse está estável e também consciente, né? É um caso mais leve. Vítimas também foram levadas, vítimas do acidente de ontem, para outras 2 cidades aqui da região. Cascavel recebeu o maior número de pacientes. Lá, o Policlínica recebeu 4 feridos. Infelizmente, um deles morreu hoje pela manhã. Foi aquele trabalhador que foi resgatado de madrugada, debaixo dos escombros do incidente, né, da explosão, após 8 horas de buscas. O hospital informou que o homem de 32 anos deu entrada em estado muito grave, que apesar de todo o suporte prestado, ele acabou morrendo 3 horas após dar entrada lá no hospital, então, Policlínica. Outras 3 pessoas permanecem por lá. Um homem de 42 anos, ainda em estado grave, um outro homem de 46 anos e uma mulher de 40. Esses 2 últimos, então, estão conscientes e estáveis. Um deles vai passar por cirurgia e o outro permanece ainda em observação. O Hospital de Terra Roxa, também aqui na região, chegou a receber 2 pacientes. A gente fez contato lá com o hospital da cidade e eles informaram o seguinte, que uma vítima chegou com ferimentos leves, felizmente já teve alta, e outra foi transferida para o Hospital de Retaguarda de Cascavel. Lá no Hospital de Retaguarda, aqui que o pessoal informou que a vítima de 25 anos teve 25% do corpo queimado, então também é um caso bastante delicado, mas essa pessoa está consciente, ainda sem familiares acompanhando por lá. A gente tem informação ainda de um internado na UTI do Hospital Universitário do Oeste, também em Cascavel. Lá o hospital não passa maiores informações. Agora há pouco, o pessoal do Consórcio de Saúde dos municípios do Oeste deu uma entrevista e falou que tem pacientes também em outras 2 cidades aqui do Paraná. E o que chama a atenção é que são cidades mais distantes, realmente pacientes graves que tiveram que ser encaminhados para hospitais de referência. Então, uma dessas pessoas foi para o Mackenzie, em Curitiba, e agora há pouco a gente apurou que ela saiu justamente aqui do Hospital Municipal de Palotina, uma mulher que também teve uma grande parte do corpo queimado, cerca de 80%, uma mulher de 33 anos. Ela foi encaminhada primeiro de ambulância até Toledo e de lá partiu de avião, então, para a capital para receber atendimento especializado em queimaduras. E a outra pessoa, a gente teve informação que está em Londrina. Lá em Londrina, a nossa produção apurou que o HU, o Hospital Universitário, está com um paciente para chegar por lá. O HU, que tem também um centro de tratamento de queimados, uma das maiores unidades de referência para esse tipo de tratamento. Então, prestes a receber, preparado já para receber também um desses muitos pacientes. Então, essas as informações, Raquel, que a gente tem no momento e, claro, a nossa torcida para a recuperação das pessoas que ainda estão feridas e internadas. Daqui a pouco a gente vai tentar falar com um dos pacientes, esse que está, claro, um caso mais leve, né, mais estável, internado aqui no Hospital de Palotina. Tá certo. Vanessa, com certeza estamos todos na torcida e ficamos comemorando aqui quando a gente recebe uma notícia como essa de Terra Roxa, onde um paciente acabou recebendo alta. Logo mais a gente vai voltar a falar da situação dos pacientes, daquele paciente que está em Curitiba. Vamos para a capital também trazer informações direto do hospital que está com esse paciente também na ala de queimados. Obrigada, Vanessa. E a gente recebeu agora há pouco uma imagem de um comércio lá de Palotina que mostra o momento da explosão. A gente tem aqui a imagem para você acompanhar.
Essa imagem, ó, dá para ver justamente a explosão, o fogo que se espalha, olha só. Que impressionante. Essa imagem chegou agora há pouco para a gente. É de um comércio que tem na frente desse local onde aconteceu, à frente da cooperativa. Essa aí é a avenida que a gente tem Independência, em Palotina. Do lado, de um lado está, então, esse comércio que a câmera de segurança acabou registrando a explosão. E do outro lado, então, a Cevale, a cooperativa, justamente onde aconteceu essa sequência de explosões. A gente percebe aí que a chama, ela realmente sobe bastante, né? É uma explosão muito grande e dá para perceber também depois trabalhadores correndo também. A gente viu aí na imagem dessa empresa que mandou essa imagem para a gente, então. E tem muita gente já comentando essa situação de Palotina, essa tragédia que aconteceu por lá. Pessoas de todo o Paraná aqui com a gente no meio-dia. A gente mostra aqui para você acompanhar, então, o que dizem essas pessoas. Gente, inclusive, que é da cidade de Palotina e que levou um susto ontem, né, ao saber o que estava acontecendo com essa explosão. A gente tem a Marta, inclusive, de Souza, ela que é de Curitiba, que mandou assim, ó, terrível o que aconteceu em Palotina, na Cevale. Temos que orar muito para essas vítimas e prestar nossa solidariedade para com essas famílias que perderam seus entes queridos. Somente Deus para confortar esses corações. Obrigada, Marta. A gente também tem mensagem da Mara. A Mara é de Cascavel, diz que Deus conforte o coração das famílias e abençoe a todos. Fernanda Barbosa é de Palotina. Bom dia. Palotina está de luto por conta dessa tragédia. Um susto foi grande, minha casa estremeceu quando houve a explosão. Que Deus possa confortar as famílias e amigos dos que partiram e restaurar a saúde daqueles que estão hospitalizados. Ficam nossos sentimentos também, Fernanda, a todos os moradores aí de Palotina. Henrique também é de Palotina, está em luto pelas pessoas que perderam as suas vidas. Uma tragédia muito grande. Como eu disse, um dos feridos na explosão foi em Palotina. Em Palotina foi levado, então, para o Hospital Evangélico Mackenzie, que fica na capital, que fica em Curitiba. A repórter Amanda Menezes está por lá e conversa ao vivo com a gente agora, né, Amanda? Qual é a situação de saúde desse paciente, dessa vítima aqui da explosão? Bom dia para você. Olá, Raquel. Olá para todos. A gente fala ao vivo do Hospital Evangélico Mackenzie, para onde foi trazida, então, essa paciente que ficou ferida com essa explosão. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do hospital, que confirmou que a paciente está internada na UTI, na unidade de terapia intensiva aqui do hospital, mas a assessoria de imprensa não divulgou mais detalhes do estado de saúde dessa vítima. O que eles repassaram para a gente é que às 2h da tarde vai haver uma conversa com a acompanhante, com o familiar desta paciente, e aí sim será possível divulgar o estado de saúde se houver uma autorização da família. A única confirmação que a gente tem é que trata-se de uma mulher e que está na UTI aqui do Hospital Evangélico Mackenzie, que é referência no atendimento de queimados para Curitiba e toda a região. Também a primeira informação que chegou para a gente, por enquanto, é que essa paciente foi transportada de Palotina para Toledo por via de estrada, depois do atendimento de ter ficado ferida nessa explosão, e que para Curitiba veio de avião, uma viagem de quase 600 quilômetros aqui para a capital, foi feita de avião. São essas informações que a gente tem por enquanto. Continuamos em contato com o hospital para tentar saber mais detalhes sobre o estado de saúde desta vítima. A única confirmação que temos é que é uma mulher e que está na UTI aqui do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Eu volto aí com vocês no estúdio. Obrigada, Amanda. Palotina fica a 120 quilômetros aqui de Cascavel e é uma cidade pequena, tem pouco mais de 35 mil habitantes, obviamente com uma estrutura também de segurança pública pequena. Por isso, servidores do ML de Cascavel e de Toledo estão dando apoio ao trabalho realizado na cooperativa que explodiu na tarde de ontem. Quem está acompanhando esses trabalhos é a Amanda Guedes. Amanda, boa tarde para você. Que informações a gente já tem até o momento?
Oi, Raquel, uma boa tarde para você, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Uma verdadeira força-tarefa, né? O ML de Toledo é quem geralmente faz esse atendimento à cidade de Palotina, quando é necessário fazer algum translado, né, de corpos, mas dessa vez, por conta desse cenário, de toda essa gravidade, o ML de Cascavel também está ajudando nesse trabalho. Então, hoje cedo nós estivemos em Toledo, onde 4 corpos, né, estão no ML da cidade, e hoje de manhã a gente registrou quando um familiar chegou até o ML para reconhecer o corpo do pai. A gente está vendo as imagens que esse rapaz ele chegou acompanhado com uma equipe da Cevale, da cooperativa, bastante abalado. Ele não quis falar com a nossa equipe, também não quis gravar entrevista, mas uma das funcionárias da cooperativa disse pra gente que essa vítima, esse homem, né, que morreu, era funcionário da cooperativa há cerca de 20 anos, né, já era um trabalhador aí que já estava há bastante tempo na cooperativa. O ML de Toledo não repassou a identificação das pessoas, né, dos corpos que foram levados para lá, mas no relatório do ML consta a idade de pelo menos 2 pessoas, sendo uma de 33 anos e uma de 45 anos. O ML de Toledo também repassou por telefone que existe uma complicação, uma dificuldade para identificar, então, essas vítimas por conta dos ferimentos, né, por conta das queimaduras pelos corpos. O ML também disse que uma equipe de papiloscopistas veio de Maringá para auxiliar na identificação por ser uma equipe que tem mais experiência. Lá, então, em Toledo, são 4 corpos. O ML informou que são 3 homens estrangeiros e um homem que é brasileiro, que seria, então, esse funcionário mais antigo da cooperativa. Então, um trabalho que foi dividido, né, entre o ML de Toledo e o ML também aqui de Cascavel, onde nós falamos ao vivo nesse momento. O ML de Cascavel informou para a nossa equipe que há 4 corpos, né, que foram trazidos, então, aqui, e uma das vítimas, uma das mortes, né, confirmadas foi hoje cedo. Era de um paciente que estava internado em um hospital particular aqui de Cascavel. Então, ontem mesmo, né, durante a noite, durante a madrugada, 3 corpos vieram aqui para o ML de Cascavel, e aí uma 4ª vítima que morreu hoje cedo em um hospital que estava aqui, né, em um hospital particular aqui de Cascavel. Esse hospital emitiu uma nota, né, dizendo então que 4 trabalhadores vítimas dessa explosão foram para esse hospital, e aí um homem de 32 anos deu a entrada, né, nesse hospital, mas depois de 3 horas acabou morrendo. A gente ainda teve a informação da Defesa Civil que esse homem de 32 anos, quando ele foi aí atendido pela equipe médica e trazido aqui para Cascavel, ele ainda estava consciente e ele chegou a comentar, a mandar um recado para a esposa dele dizendo que a amava. Uma situação bastante delicada, né, bastante triste, lógico, né, não só para moradores da cidade de Palotina, mas também para toda a região, né, Raquel? E é claro que a gente vai seguir acompanhando, tentando também fazer a identificação dessas vítimas, que a última atualização, né, que foi repassada aí de 8 pessoas que morreram então nessa explosão em Palotina. Volto com você no estúdio. É muita tristeza mesmo, Amanda. Obrigada, viu, pelas informações, pelo trabalho aí. A gente sabe da dificuldade de tentar conversar com as famílias nesse momento. E entende, é claro, também, esse momento difícil, pesado para essas famílias que estão sofrendo, né, a perda de alguém querido. A gente segue também acompanhando essa situação. E um forte tremor, é claro, foi sentido em toda a cidade de Palotina com as explosões do silo na cooperativa na tarde de ontem. O Marcos Landim conversou hoje com moradores de Palotina e agora relata para a gente o que esses moradores contaram, né, para você, Landim. Seja bem-vindo, boa tarde. Que informações você tem? Oi, Raquel, isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. As explosões foram sentidas, ouvidas
a até 5, 8 quilômetros aqui da cooperativa. São muitos relatos nesse sentido. A cooperativa fica aqui nesse terreno em uma avenida bastante movimentada aqui de Palotina, Avenida Independência, que tem várias casas, também um comércio muito forte nessa região. E além dos comerciantes, os moradores relatam o que sentiram aqui e também distante. Foram pelo menos 2 explosões. Telhas caíram em alguns estabelecimentos comerciais, nas casas das pessoas, provocaram rachaduras, quebraram vidros. Agora há pouco eu conversei com um arquiteto que estava trabalhando no momento da explosão. Ele achou que fosse um raio, uma bomba, menos uma explosão aqui na empresa. Vamos ver. A gente estava trabalhando, né? Eu tinha acabado de subir ainda para o mezanino para começar meus trabalhos. E a hora que eu sentei, eu senti que começou a tremer o vidro, mas tremeu muito o vidro, sabe? E como a gente tem o vidro de fora, o vidro interno, para tremer, se treme o vidro de fora, pode ser vento, uma coisa assim, mas o interno não tem como pegar vento, né? Então a gente ficou assustado a hora que começou a tremer o vidro de dentro, e a nossa reação foi correr aqui para fora, né? Porque não sabia se o prédio estava caindo, se estava dando terremoto, que não é o que dá a nossa região, mas a gente ficou na hora, passa mil coisas na cabeça que a gente não imagina o que está acontecendo, né? Para vibrar daquela forma os vidros. E ao sair para fora, já identificou aquela fumaça, peças voando, como que foi? Sim, a hora que a gente saiu para fora, tinha o meu pai que estava aqui na esquina, na obra aqui do lado também tinha os pintores, e todo mundo começou a falar, ó, explodiu lá na Cevale alguma coisa, que tava toda aquela fumaça marrom, né, aquela poeira para cima, e vinha folha de zinco, você via que claramente estava voando lá pro alto, né? Veja, essa empresa está a aproximadamente 2 quilômetros aqui do local da explosão e eles conseguiram ouvir, as janelas se movimentaram, situação ainda pior de quem vive aqui do lado da cooperativa. Vamos ver na reportagem. O seu Roberto estava trabalhando com essas peças de máquinas agrícolas quando ouviu 2 explosões na sequência. Eu estava trabalhando aqui, de repente estava debaixo da plantadeira, deu uma explosão forte, deu um vácuo aqui. Chegou a levantar essas películas aí do milho aí. Daí nós achamos que era um pneu de uma carreta. E daí deu a segunda explosão mais para cima ali. Foram 2 explosões. O que nós vimos foi 2 explosões. O barulho das explosões foi registrado por essa câmera de monitoramento. Repare que as janelas da casa chegam a balançar. Alguns segundos depois, o Roberto conta que começaram a cair do céu telhas e placas de zinco. Depois nós vimos o clarão e a fumaça lá, nós vimos o que era lá e começou a subir folha de zinco para cima. O seu Francisco estava descarregando o caminhão dele no pátio da cooperativa. Depois da explosão, foi orientado a sair. Quando eu ponhei a porta para entrar no caminhão, foi onde que deu o estouro. Só vi caco de folha brasilita, de zinco e pedaço de madeira, estrutura voando no ar. A cooperativa fica atrás desses muros e basta caminhar um pouco, dar alguns passos e atravessar a rua para ver os efeitos provocados pela movimentação de ar durante a explosão. Nessa empresa, vidros foram quebrados e a tinta também trincou e caiu sobre esse telhado. Na mesma rua, outros estragos. Aqui na casa da Dona Marta, a movimentação de ar provocada durante a explosão, olha, acabou com o vidro aqui da frente. Como foi a surpresa quando a senhora viu isso? É porque eu estava no serviço, daí a minha neta ligou, falou, vó, explodiu a fábrica de ração. Como meu marido trabalha na fábrica de ração 3, eu achei que era 3. Só que depois que foram me avisar que era a fábrica 1, que era em frente à minha casa. Para mim, eu não consegui cozinhar, porque como eu trabalho à noite com os alunos do colégio agrícola, eu não conseguia me concentrar para manter a alimentação deles, e aí, né? Chegou em casa, viu o vidro desse jeito e lá dentro também? Lá dentro também, que se você vê lá dentro, você fala assim, como que pode uma coisa, ó, vê que rebentou, levantou, aqui, ó, aqui rachou, ó, de fora a fora, ó, a parede ali, ó, fora a fora a parede, aqui também, ó, rachou a janela, ó, ela tá só encostada, ó. Isso aqui não existia? Não né? existia. Ah, inclusive tá solto aqui, solto né? Aqui, a gente só tá deslocada. Tá deslocada. Aqui dentro, a rachadura é ainda mais visível. Veja, soltou até um pedaço aqui do cimento, né, do reboco da parede, o vidro quebrado. E a Dona Marta estava me contando que lá para dentro ainda tem mais coisa. Sim, tem mais coisa. Aí aqui, ó, com o impacto, ó, arrancou essa janela. Ela veio parar aqui e olha onde que empurrou a máquina.
Quer dizer que ninguém puxou essa máquina aqui? Ninguém puxou essa máquina aí. Ela veio com a explosão, aí a janela arrancou tudo. As explosões foram ouvidas em várias regiões da cidade. A casa do seu Ézio fica a aproximadamente 2 quilômetros da cooperativa. Deu aquele tremelico assim, e eu pensei assim, mas será que foi carro que bateu lá na rua, eu pensei, né? Mas nem liguei, falei para minha esposa, ela falou, foi o portão aí do vizinho. Mas nós nem ligou, daí a pouco eu saí fora para ver se era mesmo carro que bateu, não era nada. Naquilo chegou a minha bisneta com o celular na mão, ela falou, vô, estourou lá na Cevale, vô. A gente está vendo aí, né, imagens da cooperativa, um momento muito triste que a cidade vive, lembrando, inclusive, gente, que essa semana Palotina comemorou um aniversário. A cidade começou a semana em festa na terça-feira, dia 25, Palotina fez 63 anos. Inclusive, uma programação extensa de comemorações estavam acontecendo por lá no início da semana e agora a gente tem esse acontecimento triste, um acontecimento, um dos mais ou mais trágico da história, então, do município. A gente tem aí imagens que você acompanha agora do alto, mostrando esse local onde aconteceu a explosão. Uma explosão e depois, na sequência, outras 3 que trouxeram, então, acabaram por levar 8 pessoas à morte, uma delas que morreu depois de ser internada no hospital. A equipe médica não conseguiu fazer com que essa pessoa sobrevivesse por conta dos ferimentos graves. A gente viu aí a explicação de que esse acidente ele foi muito difícil, inclusive, de ter o resgate, justamente porque toda a estrutura do silo caiu sobre essas pessoas que trabalhavam no subsolo. Então, a gente vai voltar a conversar agora com o Diego Canci, porque o trabalho de busca continua por lá. A gente tem uma vítima, o último trabalhador que ainda não foi encontrado. Diego, tudo bem? A gente tem alguma novidade sobre essa vítima? Raquel, a gente segue acompanhando esse trabalho de buscas porque ainda não terminou todo o trabalho do Corpo de Bombeiros e das equipes de resgate. Mas a gente também conversou com algumas autoridades, inclusive autoridades do Estado, como o secretário de Segurança Pública, comandante do Corpo de Bombeiros. Perguntamos sobre a questão da investigação, para se entender, para poder verificar o que causou essa sequência de explosões. Agora há pouco eu conversei com essas autoridades, também conversei com um delegado que está cuidando desse caso, para que a gente possa saber se já há um indício, uma investigação inicial, o que pode ter levado a essas explosões aqui em Palotina. Olha só. Toda a estrutura do Estado está à disposição do município de Palotina, a saúde dedicou leitos para atender essas pessoas. A polícia científica só está aguardando o bombeiro liberar a área para ser feita a perícia e equipes também do ML de toda a região vieram para reforçar o atendimento e liberar essas pessoas logo para que as famílias possam tomar as providências de praxe. Estamos com 5 peritos e desde o início da tragédia que estamos aqui, incansavelmente, e vamos ouvir os sobreviventes, testemunhas, juntar vídeos de fora que já temos. E com certeza nós temos que dar uma resposta rápida à comunidade. Né? Não é hora de apontar culpados, né? Nós temos que fazer as diligências e a investigação com responsabilidade, como a Polícia Civil do Paraná tem feito. E com certeza não ficará nenhuma dúvida, eu garanto para os senhores e para a comunidade, que nós vamos estar aqui, né, diuturnamente até terminar esse episódio lamentável. É uma situação que são sabedores, né, que a questão do grão, a poeira em suspensão, ela pode gerar a qualquer momento a explosão. Então é um trabalho de alto risco que é feito e a empresa sabe disso. Todo mundo que lida com essa questão dos grãos dos armazéns sabem exatamente do alto risco que é acontecer a explosão. Tem todos os cuidados, né, que são realizados. A empresa aqui possuía certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, estava dentro das normas, mas o risco é muito grande, né?
Muitas autoridades também se solidarizaram com esse caso, com essa grande tragédia que aconteceu aqui em Palotina, presidente da cooperativa, enfim, entre outras autoridades. Realmente algo muito grave que aconteceu, a gente vai acompanhar toda a apuração, mas nesse momento, é claro, primeiro o foco é buscar essa vítima que está desaparecida e dar o apoio para todas as famílias que perderam alguém ou que estão na expectativa de ter parentes feridos nos hospitais aqui da região e também em outras regiões do estado. Vamos ouvir, portanto, o que falam as autoridades em relação a toda essa situação. A Prefeitura de Palotina afirmou em nota que todo o aparato do município, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e ambulâncias foram mobilizados. A FETRACOP, Federação dos Trabalhadores Seletistas em Cooperativas do Estado do Paraná, lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias. O governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, também lamentou o ocorrido e enviou um avião com profissionais para ajudar no socorro e nas buscas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, manifestou o sentimento de pesar para todas as famílias. Hoje pela manhã, o presidente da Cevale, Alfredo Lang, gravou um vídeo com o posicionamento da cooperativa. Estamos consternados pela tragédia que feriu e tirou a vida de nossos trabalhadores. Todos os esforços da cooperativa estão sendo direcionados para o auxílio das vítimas e de seus familiares. Nossas equipes continuam empenhadas em auxiliar o trabalho das equipes de resgate. Esse é o momento de união e solidariedade com as famílias das vítimas. Agora, estamos preocupados com as pessoas, mas uma equipe técnica está trabalhando para apurar as causas deste acidente. Portanto, é isso, Raquel. A gente vai acompanhar ainda esse trabalho de buscas, porque ainda há uma pessoa desaparecida, muita gente se solidarizando realmente, e a gente vai acompanhar todo esse trabalho ainda por aqui. Obrigada, Diego. E a gente tem também a participação de muita gente aqui no Meio Dia Paraná, pessoas comentando, inclusive, que o Paraná todo está em luto. E é assim, ainda hoje a gente vai trazer mais informações sobre isso, sobre essa tragédia, como diz a Neuza. Então, no Meio Dia Paraná, nós voltamos com informações sobre a tragédia, logo mais, e também seguimos com outras notícias da sua região. Então, a partir de agora, depois do intervalo, você vai entender como é que acontece uma explosão desse tipo de silo. E a seguir, é claro, cada cidade volta com o jornal da sua região, então. Meio-dia e 28, boa tarde para você. Meio-dia Paraná agora com notícias da nossa região, mas daqui a pouco tem mais informações da explosão lá em Palotina, inclusive com a participação da nossa Vanessa Navarro, que viajou para lá com a equipe dela. Por aqui, chama a sua atenção para a instalação de mais um totem de segurança em Londrina, agora em uma escola municipal. É onde está a Kathleen Tanan. Boa tarde para você. Oi, Alberto, boa tarde. Boa tarde a todos que estão com a gente. Esse novo totem ainda está sendo estruturado. A gente está aqui no Jardim Edi, Zona Oeste, em frente à Escola Municipal Melvin Jones. E aqui, ontem, começou um trabalho de instalação da base para a colocação, melhor dizendo, né, desse totem de segurança no mesmo modelo que a gente já vê, por exemplo, na Praça Dom Pedro, que fica na Avenida Tiradentes, e também que tem sido instalado em outros pontos da cidade, como ali pertinho do Moringão e também na Zona Norte. Esse aqui é um projeto piloto que foi anunciado pela Guarda Municipal há alguns dias, justamente para garantir mais segurança também para a comunidade escolar. Esse totem, portanto, vai ser instalado aqui do lado de fora, bem em frente à escola, em lembrando que essas estruturas, elas contêm, né, uma câmera 360 de fácil visualização de todo o ambiente e ainda um botão do pânico para que a população possa acionar uma viatura da Guarda Municipal. Quem está instalando esse totem por aqui é a mesma empresa que também está fazendo a instalação pela cidade. São totens que ainda precisam passar por testes antes de começarem a funcionar efetivamente. Nessa escola aqui, o pessoal estava contando para a gente que além do totem que está começando a ser instalado
instalado por aqui, né, da base pelo menos, eles vão colocar dentro da instituição mais 8 câmeras de monitoramento. O local já possui câmera de segurança e agora vai receber mais 8 equipamentos para reforçar a segurança, portanto, aqui na Escola Municipal Melvin Jones, no Jardim Edi, que fica na zona oeste de Londrina, na rua Afonso Pena. Base pronta, falta vir para instalar o equipamento. A coordenadora informou para a gente que deve todo o trabalho terminar até a semana que vem. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Teve acidente na BR-376, a rodovia do Café, entre a região de Mauá da Serra e Embaú. Um caminhão tombou na pista do sentido Curitiba para Londrina e a carga se espalhou na pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia não foi interditada e não houve feridos. Muitas regiões de Londrina ficam marcadas não só pelos bairros, mas por edifícios ou serviços em seus arredores. É assim com a vizinhança do Hospital Universitário. E é essa a região da reportagem de hoje, dos 60 anos da RPC Londrina. Era um hospital no meio do café. Não tinha asfalto, tinha uma estradinha de chão, estrada de chão. O hospital todo era cercado de arame farpado, cerca de arame farpado, não tinha nem muro, era um terreno enorme. E em volta, o que se via era sítios. Quando chovia, não tinha asfalto. O asfalto terminava lá no Anália Franco. Então era muito pó, muita lama. Não é até difícil de imaginar a região do Hospital Universitário no cenário descrito pela Ana, mas não há detalhe que se perca na memória de quem viu surgir parte da zona leste de Londrina. Logo depois do aeroporto, a então rua, hoje Avenida Robert Koch, deu lugar a um complexo de atendimento de saúde que trouxe muita gente para este lado da cidade. Era o extinto sanatório, que atendia pacientes com tuberculose. E foram justamente essas alas que abriram espaço para o Hospital Universitário. Em 1975, o HU deixou o prédio da Rua Pernambuco, onde está instalada a Coab, e se juntou à estrutura do sanatório. Mas, naquele tempo, com outro nome, Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, como mostram os nossos arquivos. Só voltou a ser simplesmente Hospital Universitário em 2004. Quando nós começamos aqui, até o acesso era diferente, né? Era uma rua simples e hoje a gente ele é cortado por 2 avenidas. O comércio, por exemplo, assim, cresceu. Hoje nós temos um supermercado grande, próximo do HU. Nós temos bancos, nós temos peixarias, restaurantes populares. O HU era distante em termos de comércio. Em termos populacional, a gente vê hoje que nós temos 3 grandes condomínios fechados próximo do hospital. Muitas casas são ocupadas por colegas, né, que devido à proximidade do HU vieram morar para cá pela facilidade de acesso de transporte. Até quem não tinha relação com o HU aproveitou o momento para fixar moradia por aqui. A prefeitura, por exemplo, construiu casas em frente ao hospital, que foram ocupadas por funcionários da administração pública. Por isso, até hoje, toda essa área, incluindo o HU, é conhecida como Vila Operária. Dona Olga conta que o ex-companheiro servidor da prefeitura foi um dos que encontraram lugar aqui. Antes da separação, os dois moraram em uma dessas casas. Depois se mudaram para outra com estrutura maior, na mesma rua. É onde Dona Olga permanece até hoje. O homem que trabalhava no montador, né? Ele era chefe do montador. Então a casa dele era do chefe. Aqui? É. Aí construiu aqui. Aí depois construiu as outras, madeira lá embaixo. Depois as de cima, aí nós mudamos. Eu fico muito feliz, né, de fazer parte. Porque aqui, né, construí, tive os filhos. Aí depois veio Vitória Régia, foi indo, acabando o café, né, e foi fazendo, construindo.
Muito bem lembrado. O Vitória Régia, também colado ao HU, foi o primeiro conjunto habitacional feito pela Coab em Londrina. De acordo com a companhia, em 1966 foram erguidas aqui 132 casas e a área era considerada retirada da cidade. Ao todo, 12 bairros foram formados na região leste, mas cada um é dividido em vários conjuntos, jardins e vilas. Por isso, os acessos precisaram ser ampliados e nem sempre no tempo esperado. A Avenida Alziro Zarur é uma importante ligação entre o aeroporto de Londrina e o Hospital Universitário. Esse trecho de aproximadamente 180 metros ainda está em pista simples e é bastante movimentado. A obra de duplicação está parada há anos. Depois dessa reportagem, a obra desenrolou, facilitando o deslocamento por aqui. Tá aí um aviso para dona Ana, que desde a aposentadoria tem vindo pouco para essas bandas. Acho que deve ser até gostoso passear lá. Eu faz tempo que eu não vou, mas eu sei que agora lá tá maravilhoso. Ela tem um caso de amor pela região leste. De maneira mais específica, pelo local onde trabalhou por 40 anos. Em 1967, a Ana veio da Lapa, distante uns 70 quilômetros da capital do estado, para ajudar na inauguração do sanatório em Londrina. Depois, se transferiu para o quadro de servidores do HU, de onde só saiu em agosto de 2007, ao se aposentar. A tesoura e a calculadora, que ela usou por muito tempo nos trabalhos administrativos da instituição, ainda são guardadas com muito carinho pela atual equipe do HU. Nossa, eu tenho uma gratidão tão grande pelo HU, pelo sanatório, pelas pessoas que estavam lá, sabe assim? Foram anos assim maravilhosos na minha vida. Cada um deixou a sua contribuição, cada um, fosse a função que fosse. Porque lá é como se fosse assim, um complexo de grandes empresas que precisam funcionar de uma forma coesa, de uma forma complementar, entende? É uma grande lavanderia, é um grande laboratório, é um grande almoxarifado, sabe? Um grande sistema de imagens, é todo um centro cirúrgico enorme. Então, lá tudo tem que funcionar, sabe, certinho, junto, porque um depende do outro. E eu amava trabalhar lá, eu amava. Amava. Até hoje, eu tenho um amor muito grande por aquele hospital. Sentimento que também aperta o coração do José, porque ele logo vai ter que parar, se aposentar das atividades no hospital. Eu pisei aqui em 82, quando comecei a frequentar o hospital universitário e ter aulas aqui no CCS. E eu lembro muito bem que era bem diferente do que é atualmente, né? A nossa entrada era diferente, o tamanho do hospital era diferente, as salas de aula eram poucas. Então a gente vê assim que houve uma mudança muito importante de 82 para cá. Eu não consigo imaginar Londrina sem um hospital universitário. Também em termos de região, nós atendemos várias cidades, né? Várias regionais de saúde que nós atendemos. Especificamente na minha área de laboratório, todos os exames de doadores, né, de órgãos vêm para o nosso laboratório. Hoje, o hospital universitário é o maior hospital público, né, em termos de leito aberto no estado do Paraná. Sem falar nos talentos formados aqui, que hoje estão espalhados por todo o país, realmente temos um bom diagnóstico. Além do papel principal, cuidar dos que estão dentro, o HU impulsionou parte de uma cidade do lado de fora e ainda marcou vidas para além dos limites geográficos que os nossos olhos alcançam. Daqui a 2 semanas tem mais reportagem especial em outro ponto da nossa cidade. E começa a vencer na semana que vem o prazo para pagar o licenciamento e os donos de veículos terão mudanças ao acessar as informações no site do Detran.
O serviço de consulta do extrato de veículos agora pode ser acessado no site do Detran de duas maneiras. Clicando no público, que restringe a maior parte das informações, ou no autenticado, que fornece as informações completas. Anteriormente, para a emissão de documentos de circulação, já era exigida a autenticação dos proprietários de veículos. Então, desde 2021, a autenticação ela já existe em nosso portal. Ela só não era executada neste serviço de consulta de débitos. No público, a partir do número do Renavan, está disponível apenas a consulta para saber se existem débitos, sem acesso a valores, número de chassi e placa. No sistema autenticado aparece tudo: valores de multa, do IPVA e licenciamento, além de permissão para emissão de guias de pagamento. Para isso, é preciso de login, um método mais seguro de acesso que pode ser feito de 4 maneiras: pela central de segurança, certificado digital, pelo modo expresso ou entrar com gov.br, a plataforma de autenticação do governo federal. Esta última acaba sendo a opção mais utilizada pelos usuários. A intenção do Detran é aumentar a segurança dos proprietários de veículos e proteger as informações. A gente percebeu a necessidade de alterar o padrão de segurança para evitar que empresas terceiras fizessem uso de informações dos veículos ou descobrissem débitos de veículos e tentassem oferecer serviços a pessoas físicas ou empresas. Então, o Detran, até para evitar o que aconteceu com alguns órgãos, né, não só no estado do Paraná, mas aconteceu com órgãos pelo Brasil, vazamento de informações ou de manipulação de dados, estelionatos, casos de oferecimento de pagamento de serviços de maneira indevida, o Detran do Paraná se antecipou para a proteção da população. Lembrando que a partir de agosto começa o prazo para renovar o licenciamento. A data depende do número final da placa do veículo. E também, para obter a guia do licenciamento, é preciso acessar o modo autenticado no site do Detran. Essas alterações têm a anuência da Lei de Proteção de Dados, que é de 2018. Quem tiver dificuldades ou dúvidas pode fazer contato pelo telefone do Detran no número 0800 643 7373. O licenciamento 2023 começa a vencer na semana que vem, mas quem quer antecipar o pagamento já pode baixar a guia no site do Detran, até porque a guia não vai pelos correios. A data de vencimento varia de acordo com o final da placa do veículo. Veículos com placas de final 01, o licenciamento vence já em 1º de agosto. Depois a placa final 11 no dia seguinte e assim sucessivamente. No G1 tem a tabela completa e detalhada para você. Trazer informações do Detran também em relação a mudanças no horário de atendimento. Essa regra aí já está valendo e a Cátulo Tanã está de volta aqui com as atualizações. Quais os novos horários? O que mudou, Cátulo Tanã? Alberto, é a segunda mudança de horário do ano passado para cá, então é importante que o pessoal fique atento. O que aconteceu? Até o ano passado, por um tempo, atendeu apenas até as 2 horas da tarde o Detran. Desde abril do ano passado, passou a atender das 8 da manhã até às 5. E agora fez uma nova mudança. Continua abrindo às 8 horas da manhã, porém termina de atender às 4h30 da tarde, horário que vale de segunda a sexta-feira. Este novo horário, de acordo com o Detran, é uma reorganização dos serviços para conciliar o atendimento ao público com a jornada dos servidores. É importante a gente lembrar que a maioria dos atendimentos é feita de forma agendada. Então, mesmo neste horário de portas abertas, tem que ir no site do Detran fazer o agendamento e depois ir até o local para o atendimento presencial. O Detran vem reforçando também que muitos serviços podem ser feitos diretamente pela internet, evitando a saída até os postos que ficam na Vila Iara e também na Rua Guaporé. Portanto, horário novo das 8 da manhã até as 4h30 da tarde no Detran de Londrina, mas tem que agendar antes de comparecer. Alberto. Valeu, obrigado, Cátulo. E esse novo horário vale para todas as unidades do Detran no Paraná. Você ligado na região no meio-dia Paraná, também fique atento, o Detran passando a fechar às 4h30 da tarde. Traga agora um recado para quem vai passar pela BR-369, ali no trecho que corta Cambé. Tem interdição, dessa vez no sentido de Londrina para Rolândia, no viaduto Bratislava. Só que é só na marginal da rodovia. Está sendo feito um reforço na sinalização e a instalação de uma lombada. É o mesmo trabalho que ocorreu na terça-feira na marginal do sentido contrário.
Como o serviço não atinge as pistas principais, o tráfego na BR-369 não tem alterações. Apenas para quem for pegar as marginais ou fazer algum retorno no viaduto Bratislava é que terá que ficar atento aos bloqueios, a esse novo bloqueio, no caso, nessa quinta-feira. Imagens ao vivo de Londrina, com esse céu carregado, a temperatura de 23 graus. Não tinha previsão para quarta-feira, mas ontem já choveu em alguns pontos da nossa cidade e também da região. Lá em Tamarana, há relatos de queda de granizo na zona rural no fim da tarde de quarta-feira. Caiu granizo, mas não há informações sobre estragos. Para as próximas horas, a previsão é de que tenhamos mais chuva aqui em Londrina e toda a região. Aquela chuva bem fraca, espaçada e que não vai atingir todo o norte do Paraná. A máxima hoje em Londrina deve ficar na marca dos 27 graus, é o que está indicando a meteorologia. Amanhã o tempo vai continuar instável em toda a região, com chuva fraca a qualquer momento do dia e até por isso as temperaturas máximas não sobem tanto, chegando aos 25, 26, 27 graus na sexta-feira. De olho também na sequência da semana, olha só, sexta e sábado ainda com temperaturas mais amenas e a chuva a qualquer momento aqui em Londrina e região. Domingo, o tempo volta a ficar firme, o sol aparece, mas a mínima cai um pouquinho, mínima de 12 graus, prevista para domingo, 27 a máxima. Quinta, sexta e sábado, ainda chuvoso. Domingo, o tempo volta a ficar firme em Londrina e em toda a nossa região. Depois dos comerciais, tem mais informações da explosão em Palotina, com mortos, feridos, muitos estragos por lá. É a cobertura ao vivo e completa das equipes do Meio Dia Paraná em todo o estado, inclusive com participação de equipe aqui da RPC Londrina. Vanessa Navarro, Marcelino Barbosa e Josué Azevedo pegaram a estrada de madrugada e estão ao vivo em Palotina, acompanhando as investigações e o atendimento às famílias. Fique ligado, após o intervalo, muito mais informações para você. Agora, 12h50, estamos de volta do estúdio do Meio Dia Paraná, aqui de Cascavel, para todo o estado, com informações sobre a tragédia em Palotina, que fica na região oeste do Paraná, onde 8 pessoas morreram depois da explosão de um silo. Muitas pessoas também, trabalhadores, ficaram feridos. E a gente vai voltar a conversar com a Vanessa Navarro, que está em Palotina e conseguiu conversar com um dos pacientes que está internado no hospital da cidade. Oi, Vanessa, o que esse paciente te contou? Pois é, Raquel, é um conforto, né? A gente conseguir conversar pelo menos com uma pessoa que esteve nesse acidente, se feriu, mas que está se recuperando bem. É o caso, né, do Fernando Cardoso Mota, de 35 anos. Ele trabalha no setor de classificação de grãos e foi uma das pessoas atingidas pela explosão. Ele está internado aqui no hospital de Palotina, se recuperando bem. Ele não teve queimaduras, mas foi atingido por alguns estilhaços e está se recuperando. Ele conversou há pouco então com a gente e falou o que ele viu ali, né? Foi tudo muito repentino, mas o que ele viu no momento da explosão e também o que está sentindo nesse momento em relação a tudo que aconteceu. Vamos ouvir essa entrevista. Então, o que eu lembro foi um estouro. Depois disso, eu só lembro que depois eu já estava no chão, acordei, né? Eu já tentei mexer minhas pernas e minha mão, vi que mexi, minha cabeça também, só que minhas costas estavam doendo muito. Eu até esperei o pessoal da brigada de incêndio da cooperativa mesmo, estava tudo em silêncio. E assim, a minha preocupação mesmo era sair dali, porque dava para ver que as paredes estavam bem rachadas. E era uma sala, né? Tem 2 filhos, Davi, o Lucas e minha esposa, Maera. Já viu os filhos? Conseguiu vê-los? Não. É o que você fica pensando nessas horas? Fica, né? O Fernando se emocionou bastante, né, nesse momento, então, porque ele ainda está esperando para ver os filhos, a mulher dele está aqui acompanhando e é a única coisa que a pessoa consegue pensar, né, na família, felizmente alguém que tem aí uma boa notícia. Aqui também no Hospital de Palotina, a gente tem, como eu já mencionei no início do jornal, um outro senhor de 52 anos, esse infelizmente ainda está em estado bastante grave, internado na UTI, entubado. Mas pelo menos a boa notícia, agora há pouco eu conversei com o pessoal da equipe técnica, da equipe médica, eles disseram que ele está
estável, está com sinais estáveis, então eles acreditam que ele pode ter sim uma recuperação e possivelmente deve ser encaminhado a um hospital de referência para tratar das queimaduras que ele teve. Vamos só lembrar desse balanço, né? Então foram 11 feridos no incidente de ontem e alguns deles permanecem em estado grave. Além desse senhor, a gente tem um outro paciente que deve ser transferido de Cascavel nas próximas horas para Londrina. E a gente também tem uma jovem que chegou a passar por aqui e foi transferida para Curitiba, também com muitas queimaduras, 80% do corpo queimado. Então está sendo atendida por lá na UTI, um estado que também inspira bastante cuidados. Além disso, a gente tem pacientes ainda também em hospitais de Cascavel, no Hospital Universitário, também no Policlínica. Teve pacientes que passaram por Terra Roxa, mas já tiveram alta. Então, Raquel, nesse momento, pessoal, alguns se recuperando, muita gente ferida de maneira mais leve também teve alta. É a notícia boa, a notícia que a gente gosta de dar. É emocionante ouvir aí o Fernando contando e falando da família. Logo ele vai estar na casa dele, a gente fica feliz por isso e na torcida para que os outros também, outros pacientes que estão internados nos hospitais da região também tenham essa felicidade do Fernando de poder voltar para casa. Obrigada, Vanessa. As investigações para descobrir as causas das explosões no silo da cooperativa Cevale, em Palotina, já começaram. O Marcos Landim está de volta ao Meio-Dia Paraná com as informações, então, sobre essas investigações da polícia. Afinal, Marcos, Landim, está todo mundo se perguntando o que vai acontecer a partir de agora, né? Oi, Raquel, isso mesmo, são várias hipóteses, mas só a polícia, por meio dos laudos, vai identificar o motivo dessa tragédia aqui em Palotina. De acordo com o delegado responsável por essa investigação, até agora 5 peritos estão trabalhando aqui nos silos, inclusive a gente viu alguns peritos do lado de fora, caminhando aqui do lado de fora. Aqui a gente só vê uma parte, né, do problema, né? A explosão ela aconteceu em uma grande área aqui da cooperativa. O delegado afirmou que o próximo passo também é ouvir os sobreviventes. Vamos ouvir os sobreviventes, testemunhas, juntar vídeos de fora que já temos e com certeza nós temos que dar uma resposta rápida à comunidade. Não é hora de apontar culpados, né? Nós temos que fazer as diligências e a investigação com responsabilidade, como a Polícia Civil do Paraná tem feito. E com certeza não ficará nenhuma dúvida, eu garanto para os senhores e para a comunidade, que nós vamos estar aqui, né, diuturnamente até terminar esse episódio lamentável. É um trabalho feito em conjunto com o Corpo de Bombeiros em alguns momentos, porque ainda uma pessoa está desaparecida. A gente também procurou informações do Ministério do Trabalho, que informou que acompanha o caso. Será feita uma análise desse acidente com a finalidade de determinar as causas e também aplicar as sanções administrativas cabíveis, se for o caso. O Ministério do Trabalho afirma que essa investigação será conduzida por auditores fiscais do trabalho, que vão entrar em contato, já estão em contato inclusive com a empresa envolvida e também os órgãos responsáveis pelo salvamento e pela investigação. A nota do Ministério do Trabalho também afirma que nessa investigação vai ser analisada a documentação relacionada às normas de segurança do trabalho e também dos trabalhadores. Também essa documentação vai ser apurada. Raquel. Tá certo, obrigada, Landim. Desde que aconteceu essa tragédia, muita gente deve se perguntar o que pode ocasionar uma explosão como essa em um local de armazenamento de grãos. Nós conversamos com especialistas que explicam os riscos e cuidados que devem ser tomados em silos como os da cooperativa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu em um túnel que liga os silos aos barracões da cooperativa. Esse túnel fica a cerca de 4 metros de profundidade, tem 2 metros de altura e mais ou menos 1,5 metro de largura. Em lugares como esse, fica muito pó acumulado. É como se fosse uma palha de grãos extremamente seca e que pega fogo muito fácil. Aí qualquer fagulha pode provocar uma explosão. Depois da primeira explosão, mais pó é jogado para o ar, gerando novas explosões em uma reação em cadeia. No caso do acidente na Cevale, ainda de acordo com os bombeiros,
bombeiros, foram 4 explosões e o túnel entrou em colapso. Não é um vazamento de gás, ok? Mas essas partículas elas são muito pequenas e qualquer fagulha faz ela se incendiar e isso gera uma explosão. Este engenheiro agrônomo que trabalhou por 30 anos na Embrapa e conhece a unidade que explodiu em Palotina, explica que a estrutura é grande e complexa. São vários silos e armazéns que você tem nesse local, uma estrutura bastante grande. Você tem a parte que as fotos mostram que é para cima só, mas você tem que imaginar que tem um outro tanto para baixo, na parte subterrânea, que é justamente para movimentar por gravidade os grãos e por sistemas de transportadores, né? Então, é uma unidade bastante complexa, é uma unidade que tem vários desses túneis, né, que se interligam como se fosse um cruzamento de rodovias, né, no paralelo que eu estava falando depois. Então, e armazena o ano inteiro, trabalha 24 horas por dia, uma unidade bastante grande, bastante interessante. Tem indústria associada, ou seja, é uma unidade bem complexa e que não para. Os silos são locais onde os grãos colhidos na lavoura, como milho e soja, são recebidos, processados e armazenados. A movimentação desses grãos acontece em estruturas acima e abaixo do solo. Eles circulam em esteiras e elevadores, o que pode provocar pó, que fica suspenso no ar. O que os especialistas explicam é que este pó em locais fechados, como túneis, pode provocar explosões. Para evitar acidentes, este engenheiro que trabalha em silos há mais de 20 anos afirma que é preciso fazer a limpeza frequente desses ambientes. Esse pó decorrente que existe no armazenamento e no processo de transformação, de transporte, secagem do grão, tá? Ele ocorre pelo atrito, tá? Que ele tem entre as próprias partículas e entre os mecanismos que transportam ele. Eu tiver ali um limite de explosividade e eu tiver o principal, que é uma fonte de ignição, né, que pode ser um mecanismo, um próprio mecanismo de um equipamento desse superaquecido, se alguém fumar, até às vezes até o próprio celular, a própria vibração do celular de alguém que esteja lá, o atrito de um mecanismo, de um equipamento, por exemplo, de uma pá num túnel, no fundo de um silo de concreto, pode gerar uma faísca. Esta professora da Universidade Federal do Paraná explica que, por ser um ambiente de risco, o controle dentro de silos tem que ser rigoroso. Normalmente, as pessoas que entram para fazer esses trabalhos são pessoas que são treinadas para isso. Realmente, eles nunca trabalham sozinhos, eles sempre têm um vigia, um ou mais operadores que vão trabalhar. E também chamando a atenção que, sempre que possível, se prioriza o trabalho sem a entrada da pessoa, mas se precisar, né, temos uma forma de se prevenir quanto a isso, temos equipamentos que medem a quantidade de gases que ali estão presentes antes de fazer a entrada, devemos fazer a ventilação desses locais antes da entrada para minimizar a concentração desses gases, e sempre fazer a entrada com equipamento de segurança. Tá aí, claro que tudo vai ser investigado, a causa, né, desse acidente, se poderia ter sido evitado, por exemplo, e a RPC vai estar acompanhando e trazendo essas informações, atualizações nos nossos jornais, ao longo da programação também. A gente vai voltar agora a conversar com o Diego Canse, que está em frente à cooperativa Cevale, porque a gente já tem aí mais de 20 horas das equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando para buscar uma vítima que ainda está desaparecida. Diego, foi encontrada? Tem alguma novidade com relação a isso? Não, Raquel, nesse momento a informação que a gente tem é que as buscas continuam, várias horas de trabalho. Realmente a última vítima, segundo o Corpo de Bombeiros, que ainda não foi localizada, e é um trabalho que não parou desde o início da noite de ontem. A gente conversou com os bombeiros porque realmente essa é uma busca difícil, porque além dos escombros, por causa da queda aqui dos barracões, tem também os grãos que causaram o soterramento dessa pessoa. Olha só o que diz o bombeiro. A situação ali no local, né, são 4 armazéns, é uma situação
que são sabedores, né, que a questão do grão, a poeira em suspensão, ela pode gerar a qualquer momento a explosão. Então é um trabalho de alto risco que é feito e a empresa sabe disso. Todo mundo que lida com essa questão dos grãos dos armazéns sabem exatamente do alto risco que é acontecer a explosão. Tem todos os cuidados, né, que são realizados. A empresa aqui possuía certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, estava dentro das normas, mas o risco é muito grande. Tem muito grãos ainda e salientar que essa pessoa que está desaparecida, ela está justamente embaixo de toda essa quantidade enorme de grãos que são toneladas, né? Se pode ter um bolsão de ar ali que possa ocasionar que a pessoa esteja ali. Nós temos túneis ali, né? Então isso a gente sempre vai trabalhando com a ideia de que ela possa estar com vida ainda. Esse aqui, onde a gente está, é um dos pontos onde a gente melhor consegue verificar a situação de lá, mas não dá para ver muita coisa. Então, a última informação que a gente teve é que as buscas continuam, não pararam, continuaram inclusive durante a madrugada. Houve apenas a troca das equipes de resgate, um grande aparato colocado aqui para tentar localizar essa última vítima também. E a gente vai acompanhar todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Raquel. Obrigada, Diego. E a gente está terminando por aqui o Meio Dia Paraná. A gente quer agradecer a sua participação, quero agradecer também a sua companhia, dizer que nós da equipe da RPC estamos sentindo muito pela perda de tanta gente, trabalhadores ali da cooperativa Cevale em Palotina. Estamos também na esperança, na torcida, para que essa vítima, a última vítima, seja encontrada, então, com vida e que as outras também se recuperem no hospital. E a gente vai seguir acompanhando logo mais no Jornal Hoje. Tem mais informações a respeito desse acidente grave. Na nossa programação também você encontra o G1, atualiza você no site a qualquer momento também. E no Boa Noite Paraná você também confere informações sobre a explosão desse silo. Uma ótima tarde para você. Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem.